Oi pessoal, tudo bem? Ó, vou gravar a prova aqui de vocês, tá? Desculpa a barulheira aí no fundo, é que eu tô aqui na escola. Não tive outro momento para gravar pra vocês, tá? Espero que dê pra escutar. Vou mandar a resolução pra vocês, tá? Vamos lá então, vou gravar rapidão, tá? A criançada tá no intervalo aí. Enfim, não tem o que fazer, gente. Desculpa aí, tá? Ó, seguinte. Como é que resolve essa primeira, gente? Ó, vocês vão usar propriedades das frações, né? Então, como é que é a propriedade da fração? Ó, tem daquele jeito que eu expliquei na lousa, na outra aula, né? Que você multiplica essa fração por ela mesma 3 vezes, que tá tudo certo. Também dá pra você chuveirar o 3 no 2, chuvera o 3 no 2 e o 3 no 5, né? Chuvera o expoente no numerador e no denominador. Tá gravando? Tá gravando. Aí, isso aqui vai ficar igual a 2 elevado a 3, dividido, né? Dividido, né? Fração, enfim. Por 5 elevado a 3. Aí, você só abre o que tá em cima, né? Abre o que tá em cima, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, dividido por 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 sobre 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Epa, já fiz coisa errada. 8 por 125. Por 125. Beleza? Já resolvemos a primeira. Deixa eu ver. Porque eu não quero gravar de novo o vídeo. Tá tudo certo, tá? Eu já. Aí. Depois. Peraí, deixa eu ver. Dá pra ver? Dá pra ver, eu acho, né? Ó, aí tem a letra B, né? A B é um expoente fracionário, tá? Então, o que vocês fazem? Expoente fracionário, vocês vão transformar em raiz quadrada. Bom, raiz, né? Não necessariamente raiz quadrada. Aqui vai ser quadrada porque o denominador do nosso expoente, ele é 2. Então, vai virar uma raiz quadrada. Vou mostrar pra vocês vão entender. Ó, bota a raiz. O que tá em cima vai pra dentro. Bota a raiz e bota o 4 dentro da raiz. O que tá em cima vai pra dentro. O que tá embaixo fica fora. Pessoal, vai ficar uma raiz quadrada por causa disso, tá? Porque o 2, ele tá embaixo, então ele vai pra fora da raiz. Então, fica uma raiz quadrada, tá? Aí, como dentro é uma potência, você abre essa potência, assim como a gente fez na letra A. Então, ó, raiz continua sendo a raiz quadrada, tá? De 4 ao cubo. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Aí, ó, 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Isso aqui é uma raiz quadrada de 64. Opa! Desculpa, gente, 64. Tá? Raiz quadrada de 64, tá? Ó, o 2, quando é uma raiz quadrada, tá? Significa que você precisa procurar um número vezes ele mesmo que vai resultar em 64. Ou seja, esse número, ele tem que ser multiplicado, né? Então, ele tem que aparecer 2 vezes. É um número ao quadrado, entende? Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui 4 vezes 4, ele aparece 2 vezes, né? Porque você está multiplicando ele, né? Então, isso é igual a 4 ao quadrado. E a raiz de... Isso aqui é igual a 16. E a raiz de 16 é igual a 4. Entenderam? Por isso, tá? É isso que significa esse expoente aqui. Esse número, ele tem que aparecer 2 vezes na multiplicação, tá? Para que o resultado seja raiz quadrada, tá? Então, ó, o que vocês vão fazer aqui? Que número vezes ele mesmo dá 64? 8, né, gente? Então, aí, ó, 8. A resposta é 8, fechou? Aí, expoente negativo. O que vocês vão fazer? Ó, expoente negativo, primeira coisa, 3 a menos 4, transforma em fração. Qual o denominador que você usa para transformar qualquer número ou qualquer operação em uma fração? Denominador 1, né? Porque qualquer número, qualquer operação dividido por 1 é ela mesma, tá? Ou ele mesmo. Então, ó, primeiro transforma em uma fração. Depois, a fração sempre vai ter denominador 1, tá? Quando você for transformar em uma fração. Depois, o que você faz? Inverte a fração.
1 vai para cima, 3 vai para baixo. O expoente vai também, só que não negativo, ele vai positivo, tá? 3 elevado a quarta avos. Beleza, continua a fração, só que abre o denominador, porque é uma potência. O denominador é 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. 1,81 avos. Fechou? Beleza. Agora, ó, colocar os seguintes números em notação científica, tá? Lembra que a notação científica, o número que vai antes da vírgula, ele tem que ser sempre maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9, tá? Então, ele tem que estar sempre, tem que ir de 1 a 9, tá? Não pode ser 0, não pode ser 10, tá? Ou acima de 10, tá? Ou, enfim. Então, ó, o que vocês vão fazer? A vírgula, né, ela tá aqui, ó, tem um 0 antes da vírgula. O 0 não pode estar antes da vírgula, né? Porque para você transformar em notação científica, antes da vírgula você tem que ter números a partir de 1, tá? E no máximo 9. Então, essa vírgula tem que andar aqui, ó. Ela tem que parar aqui, não tem? No 2. E se ela parar depois do 2, vai virar 20. E 20 é maior que 9, então já não pode ser. Então, ó, quantas casas essa vírgula tem que andar para que ela venha parar depois do 2? Vamos andar as casas, ó. 1, 2, 3. 3 casas, tá? 3 positivo ou negativo? Aí vocês voltam lá na aula, vocês têm que ter anotado, ó. Então aqui vai virar, só bota a vírgula, né? Esses zeros, eles podem sumir, tá, gente? Eles não precisam ficar aqui, tá? Se vocês quiserem deixar os zeros, podem deixar, mas eles não vão fazer diferença nenhuma, tá? Porque são zeros à esquerda, tá? Zeros à esquerda não vão ter valor, tá? Então o 2 vem parar, então a vírgula vem parar depois do 2, coloca a vírgula. Quais números estão depois do 2? Ó, esses zeros, eles vão. Por que que eles vão? Porque eles não são os últimos números. Esses zeros, tá? São seguidos de 3 e 4. Então, ou seja, eles têm que continuar aparecendo, tá? Por quê? Porque o número acaba aqui no 4, tá? Então, ó, 2,0034, tá? Vezes 10 elevado a. Aí que tá a coisa, ó. A vírgula, ela andou para a direita, tá? Então, ou seja, esse número que está sendo multiplicado pela potência de 10, ele é um número maior do que o número inicial, ou seja, o número ele aumentou. Então, se ele aumentou, você tem que compensar no expoente, por isso que o expoente vai ser negativo, lembra da nossa aula? Então, ó, se ele andou 3 casas e o número que está multiplicando pela potência de 10 é maior do que o número que tinha antes, então vai ser menos 3, tá? 10 elevado a menos 3, tá? Ó, agora esse aqui. Pessoal, ó, eu tive que sair lá da biblioteca porque chegou o 6º ano lá, continuando, tá? Ó, então, quando você não vê a vírgula no número, a vírgula, ela tá no final do número, tá? Se o número não tem vírgula, a vírgula está no final do número, tá? Essa vírgula, ela tem que vir parar em algum lugar aqui, de forma que o número que vai ficar antes da vírgula seja um número a partir de 1, ou seja, pode ser igual a 1 e até 9, tá? Então, ó, aqui tem um número enorme antes da vírgula, vocês concordam comigo? Ó, tem um número enorme antes da vírgula, mas eu quero que o número que esteja antes da vírgula seja no mínimo 1 e no máximo 9, tá? Não pode ser menor do que 1 e nem maior do que 9, tá? Então, ó, a gente vai andar com essa vírgula pra cá, ó, depois do 2, né? Porque aqui, ó, no 4 já não dá, né? Porque se for depois do 4 vai ficar 24, né? Então a gente quer o 2. Tá? Então, ó, vamos ver quantas casas essa vírgula vai ter que andar para ir parar lá depois do 2? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 casas para vir parar depois do 2, tá? Então, ó,
Primeiro, você vai copiar o número, tá? O novo número que vai se transformar. Você transformando em um novo número, como é um número com vírgula, esses zeros que ficam no final dele podem desaparecer também, tá? Assim como se tiver alguns zeros à esquerda, tá? Aí eles podem desaparecer, que era esse caso aqui também, tá? Então, se tiver só zeros no final desse número, quando você já andou com a vírgula, tá? Depois que você andou com a vírgula, se sobrarem só zeros depois do número, eles podem sumir, tá? Assim como zeros antes do número que está antes da vírgula, eles podem sumir também, como foi o caso da alternativa da letra A, tá? Então, ó, vamos lá. A gente andou 9 casas, né? Vamos copiar esse novo número, vai ficar 2,470894. Depois do 4 só tem zeros, não precisa copiar eles, tá? Vezes 10 elevado a. Aí que vem, ó, o número que resultou depois da transformação e que está sendo multiplicado pela potência de 10 é um número menor do que a gente tinha antes, lembra? Ó, a vírgula estava aqui, certo? E antes da vírgula a gente tinha um número bem grande, tá? E o novo número, né, que vai se transformar em notação científica, é um número muito menor do que o que a gente tinha antes. Então, a gente tem que compensar isso no expoente, tá? O expoente, nesse caso, vai ser positivo por causa disso, tá? Porque o número era grande e ficou pequeno. Então, daí, o expoente é positivo, tá? Quando o número era menor e fica maior, aí o expoente é negativo. Você compensa no expoente, tá? Beleza? Aqui, ó. Aqui que vocês confundiram, né? Aqui já é uma potência de 10, tá? Se já é uma potência de 10, primeira coisa, ele está em notação científica? Não está em notação científica, né? Porque, ó, que número que vem antes da vírgula aqui? Não é um número menor do que 1? 0 é menor do que 1. Então, já não atende a regra da notação científica, né? Então, isso aqui já não é uma notação científica. Então, primeiro você tem que transformar esse número, tá? Para depois colocar ele em notação científica. Então, você vai descobrir que número é esse e depois você coloca o número que você descobriu qual é em notação científica. Vamos lá, então, ó. Expoente é positivo, né? Então, ou seja, se o expoente é positivo, significa que o número que vai ser transformado, ele é maior, ó. Antes aqui, ó, esse número era maior do que esse, não era? Então, e o expoente é positivo. Então, ou seja, quando a gente transformar esse número, ele tem que ser maior do que esse inicial, concorda comigo? Então, a vírgula, ó, ela vai andar para a direita, tá? Então, ó, quantas casas para a direita? 4 casas, ó. Então, se ele estava aqui, então 0,32. Vamos andar 4 casas. Ah, professora, mas não tem 4 casas. Vai ter 4 casas. Por quê? Porque a gente pode completar com zeros, tá? Se a vírgula, ela tá aqui, ó, antes do 3, né? Bom, enfim, se o número tem uma vírgula, né? E você precisa andar mais casas do que esse número tem, né? Olha esse número da B aqui, por exemplo, né? Você pode completar com zeros, tá? Então, anda 4 casas com a vírgula, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Faltaram 2 casas, né? Completa com 0, tá, gente, ó? Completa com 0. Foi? Esse 0 pode desaparecer agora, né? Ele some, porque a vírgula tá aqui no final agora, tá? Esse 0 some. Então, ó, que número que é esse? 3.200, certo? 3.200 é o nosso número. Agora, você esquece isso daqui, tá? Esquece, isso aqui você já resolveu. Agora, você vai trabalhar com o 3.200, tá? A vírgula tá onde agora? Se a vírgula não aparece, ela tá no final do número. A gente mandou ela pro final do número, né? E agora a gente quer transformar esse número em notação científica. O que a gente faz? Anda quantas casas com a vírgula? E para qual direção? Primeiro, lembrar, antes da vírgula a gente tem que ter um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 9. Então, ou seja, não dá para a vírgula parar depois do 2, né? Porque daí a gente vai ter 32. Nem depois desse 0, senão a gente vai ter 320. Ela tem que parar aqui depois do 3. Então, vamos ver quantas casas ela tem que andar? 1, 2, 3 casas, tá? Vamos lá. Agora, então, vamos transformar um novo número, né? 3,2. Esses 2 zeros podem desaparecer, tá? Porque eles vão ficar sozinhos aqui no final e a vírgula tá antes deles, tá?
Então, ó, não precisa colocar esses zeros. Gente, se vocês quiserem deixar os zeros, se vocês acharem que vocês vão se confundir, deixem os zeros, tá? Não tem problema, não vou descontar nota, tá? Tanto que eu não descontei da primeira prova, tá? Quiserem deixar os zeros no final ou antes, acharem que vão se confundir, se tirarem os zeros, não tem problema, deixem os zeros, tá? Eu vou tirar para vocês verem que eles não vão fazer diferença, tá? Mas, ó, beleza, 3,2 vezes 10 elevado a quanto? Ó, 3,2 é menor que 3.200. Vocês concordam comigo? Então, ou seja, o número diminuiu depois da transformação, né? Se o número diminuiu depois da transformação, a gente tem que compensar com um expoente positivo, tá? Então, ó, se ele andou 3 casas, tá? E ele ficou menor depois da transformação, então o 3 é positivo, tá? 3,2 vezes 10 elevado ao cubo, tá? Então, essa é a resposta aqui dá 2, beleza? Resolvemos? Ó, questão 3. Considere a função f de x igual a 2x menos 3 e responda aos itens a seguir. Função do primeiro ou segundo grau, gente. Qual que é o maior expoente dessa função, do x dessa função, né? Ó, o x não tem expoente. Quando o x não tem expoente, o expoente é 1, né? Se o maior expoente de x, né? Ou seja, só tem esse x aqui, né? Então, o maior expoente dos x, no caso é só um x, é 1, a gente tem uma função afim, que é uma função do primeiro grau, tá? Expoente 1, tá? Primeira coisa. Então, ó, o gráfico dessa função tem inclinação positiva ou negativa? Lembra que eu passei para vocês? Ó, quando o nosso a for maior que 0, ele tem inclinação positiva. Então, ó, a, vou escrever aqui do lado. A maior que 0, inclinação positiva, tá? A menor que 0, inclinação negativa. Quem que é o nosso A aqui, gente? O nosso A é quem multiplica o x, não é? Quem que está multiplicando o x aqui? Não é menos 2? Menos 2. Menos 2 é um número negativo, não é? Perdão, é quem está multiplicando o nosso x, né? Foi isso que eu falei. Se eu falei multiplicando o A, gente, desculpa, falei errado. Quem está multiplicando o nosso x é o menos 2. Então, ou seja, x é o nosso A, tá? Se x é o nosso A e o nosso A é negativo, a inclinação é o quê? Negativa, gente, tá? Inclinação negativa. Então, ó, inclinação negativa, tá? Ó, e agora, gente, o gráfico da função intersecta o eixo y em qual coordenada deste eixo? Em qual coordenada do y? Gente, ó, o B, tá? Ele determina em qual coordenada a nossa função intersecta o eixo y, tá? Então, ó, quem que é o nosso B? O nosso B é o número que soma ou subtrai, tá? Que aqui, ó, tá subtraindo, ó, menos 3, tá? B é menos 3, tá? Perdão, vou colocar B aqui para não confundir vocês, né? B menos 3, tá? Então, ó, ele vai intersectar o eixo y no menos 3, na coordenada menos 3, tá? Quem colocou como ponto, tá? Quem colocou esse ponto aqui, ó, 0, menos 3, dessa forma, entre parênteses e com vírgula, eu considerei certo também, tá? Porque a coordenada, querendo ou não, é só olhar na coordenada y aqui, que eu vou saber que a coordenada y é menos 3 e tá determinado, tá? Quem colocou só isso aqui, ó, 0, teve gente que colocou aqui, ó, 0, menos 3, tá? Isso aqui eu não considerei, porque não tá como ponto também, tá? Então, ou você colocava menos 3, ou você colocava na forma de ponto, tá? Isso aqui eu tirei, bom, até eu considerei alguma coisa, tá? Eu considerei alguma coisa de quase tudo, gente. Quem acertou alguma coisinha, eu dei uns pontinhos, assim, sabe? Óbvio que eu não considerei a questão toda correta, né? Mas não considerei certo, né? Totalmente certo dessa forma aqui não, tá bom? Bora lá pra próxima. Agora, construir o gráfico, né, gente? Construir o gráfico, então, aqui você tem que achar 2 pontos, tá? Eu vou achar os pontos mais fáceis, tá, gente? Que, ó, os pontos mais fáceis é quando y é igual a 0, que eu vou achar onde o gráfico intersecta o eixo x e onde x igual a 0, tá? Então, como é que a gente faz? Ó, qual que é a nossa função? F de x igual a menos 2x menos 3, né? Então, f de x é igual a menos 2x menos 3, tá? F de x é a mesma coisa que y, tá? A gente considera, tá? Menos 2x menos 3. Beleza. Vamos considerar o y igual a 0, ó. Y igual a 0.
troca lá na função. 0 igual a menos 2x menos 3. 3 está subtraindo. Passa para a esquerda passa pela esquerda somando, tá? 3 está negativo, passa para a esquerda positivo. 3 igual a menos 2x, tá? O 2 está multiplicando x. Se ele está multiplicando, passa fazendo a operação inversa, né? Aqui também a gente passou fazendo a operação inversa, ó. A inversa da subtração é a soma, tá? Por isso que ele passou positivo. Só que como ele não está somando com nada, a gente só fala que ele passou positivo, tá? Se ele, a partir do momento que ele está somando com alguém, ele está fazendo a operação soma, tá? Ó, então aqui, ó, o menos 2 está multiplicando x, né? Passa para lá fazendo a operação inversa. Qual que é a inversa da multiplicação? Divisão. Então, 3 dividido por menos 2 é igual a x. Isolamos o x, acabou. Ó, 3 dividido por menos 2, tá? Positivo dividido por negativo, negativo, tá? Mais com menos, menos. Tá? Lembrando que a regra de sinal só vale para as operações de multiplicação e divisão. Não vale para as operações de soma e subtração, tá? Então, ó, 3 dividido por 2, meio, tá? Perdão. Isso aqui vai dar 1,5, né? É isso? Sobra 1,5. É isso mesmo. 1,5, tá? Menos 1,5. Igual a x. Achamos o x, ou seja, qual que é o nosso primeiro ponto? Quando o nosso y é igual a 0, então já faz o primeiro ponto aqui, ó, ponto 1, tá? Ó, coloquei só o p, tá? Que é para indicar que é um ponto. Quem que é o nosso x? Ó, nosso ponto, aqui vem o x, aqui vem o y, né? Quem que é o nosso x? X é menos meio. Menos meio. Quem que é o nosso y? O nosso y aqui no caso foi 0, né? Que a gente escolheu isso. Menos meio não, gente. Menos 1,5. Tô fazendo coisa errada aqui. Menos 1,5. E o nosso y é igual a 0. Fechou, né, galera? Ó. X, vai lá no eixo x. Quem que é o nosso x? Menos 1,5. Vai lá. X, menos 1, menos 1. Menos 1,5 tá aqui, ó. Entre menos 1 e 2. Já marca aqui, ó. Nosso primeiro ponto, menos 1,5. Temos um ponto, vamos achar o outro. O outro ponto, vamos considerar x igual a 0, né? Então, vai lá. Y igual a menos 2 vezes 0, menos 3. Y igual a menos 2 vezes 0. Ops, desculpa, não tô filmando, gente. Y igual a menos 2 vezes 0, porque agora o nosso x é igual a 0. Menos 3. 0 vezes menos 2, 0. Menos 3. 0 menos 3, menos 3, tá? Y igual a menos 3. Achamos outro ponto, tá? Vou chamar de quê? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, gente. Podem chamar de Adalberto, se vocês quiserem também. Aí, ó, x, quem que é nosso x aqui nesse caso? Ó, x igual a 0, né? Então, x igual a 0. Quem que é nosso y? Acabamos de achar, menos 3. Menos 3. Beleza? Pronto, a gente tem outro ponto, ó. Vai lá no x, eixo x. O x é 0. Beleza? 0, tá? Quem que é o nosso y? Menos 3. Menos 3, tá? Traça aqui, ó. Traça aqui. Foi? Beleza, galera. Agora é só ligar os pontos. Ó. Fechou, tá? Levem régua para a próxima prova, tá bom, pessoal? Quem passou pelo menos 3 aqui do gráfico, né, e tal, eu até considerei alguma coisa, tá? Mas tinha que estar mais ou menos nesse formato aqui o gráfico, tá bom? Bora lá, última questão, gente. Parábola, tá? Função do quê? Primeiro ou segundo grau, gente? Segundo grau, tá escrito aqui já, né? Por que segundo grau? Porque, ó, nos x, tá? Quem são os expoentes de x? Aqui é 2, né? Esse x, que expoente que é? Ele não tem expoente, então o expoente dele é 1. Quem que é o maior expoente dessa função? É o 2, não é? Se o maior expoente dessa função é o 2, é uma função de segundo grau, tá? Vamos lá. Ó, a parábola do gráfico dessa função tem inclinação para cima ou para baixo. Quem define a inclinação, né, a direção da parábola de um gráfico da função de segundo grau? Que parâmetro que é? É o parâmetro A, tá? E o nosso A é quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui, gente? Ah, professora, mas não tem ninguém. Quando não tem ninguém, quem que é, gente? É o 1, tá?
Tem o sinal de negativo aqui? Veio o sinal de negativo junto? Não veio. Então, 1 é positivo. Se 1 é positivo, a inclinação é para cima, tá? Quando o nosso A é positivo, A maior que zero, inclinação para cima. Parábola para cima. Quando o nosso A menor que zero, inclinação é para baixo, tá? Beleza, então a inclinação para cima. Onde que o nosso gráfico intersecta o eixo Y? Em que coordenada do eixo? Mesma coisa, gente, só que aqui é o parâmetro C, né? Já não é o parâmetro B. Então, ó, em uma função de segundo grau, o parâmetro que define onde que o gráfico vai intersectar o eixo Y é o parâmetro C. Parâmetro A é 1, né? Ó, 1 aqui é o nosso parâmetro A. 2 é o nosso parâmetro B, que multiplica o X. Quem que é o nosso parâmetro C, gente? Menos 3, não é o 3, tá? Menos 3, ó, o sinal aqui. Se fosse positivo, aí tudo bem, aí você podia colocar só 3, mas como é negativo, o sinal vai junto, menos 3, tá? Então, o gráfico intersecta o eixo X em qual coordenada deste eixo? Menos 3. Mesma coisa, quem colocou o ponto 0, menos 3, né? Porque, ou seja, se está em cima do eixo Y, né? É onde o nosso X igual a 0, né? Então, tudo bem colocar desse jeito, tá? Pode colocar desse jeito também, não me importo, tá? Mas é na coordenada no eixo Y, é na coordenada menos 3 que o gráfico intersecta o eixo Y, tá bom? Construir o gráfico agora. Falei que ia deixar essas formulinhas na prova, continuarei deixando, mas Bhaskara vocês têm que saber, gente, eu não vou deixar não, tá? Então, ó, Bhaskara, delta E, quem que é delta? Delta E igual a B ao quadrado menos 4AC, tá? E o X é quem? E o X é igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Isso aqui vocês têm que saber, gente. Não vou deixar na prova, tá? Ó, vamos lá. Quem que vai ser o nosso delta, né? Delta é quem que é B? B é o nosso 2, né? Então, 2 ao quadrado, já vamos fazer meio direto, tá? 2 ao quadrado vai dar 4, tá? Menos 4, quem que é o nosso A? A é 1, né? Nem precisa colocar, mas vamos colocar aqui. Quem que é o C? Menos 3. Menos 3. Delta é igual a 4. Tá tudo multiplicando aqui depois do 4, né? Depois do primeiro 4, ó. Menos com menos, mais. Ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Aqui é mais, tá? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Tá? Vai ficar positivo. 4 mais 12, porque 4 vezes 3 é 12. 4 mais 12 é igual a 16, delta é igual a 16, tá? E o x, então vamos lá, x é igual a menos b, 2. B é 2, então vai ficar x igual a menos 2, mais ou menos, quem que é a raiz de 16? 4, tá? Raiz de delta sobre 2, a é 1, então 2 vezes 1. x1, x2, tá? x1 a gente vai começar pelo negativo, tá? Então, ó, primeiro vocês vão começar pelo negativo, tá? Melhor começar pelo negativo, porque daí vocês acham a raiz que tá mais à esquerda, tá? Então, ó, aqui vai ficar menos 2, menos 4, dividido por 2 vezes 1, 2. Lembra, gente, ó, jogo de sinal só para operação de multiplicação e divisão. Aqui em cima, ó, em cima não tem multiplicação de... não tem operação de multiplicação ou divisão. Então, é uma dívida e outra dívida. Devo 2, devo 4, devo 6, tá? Menos 6 dividido por 2, agora vai o jogo de sinal, ó, menos com mais, menos. Porque aqui é uma divisão, ó. Entre esses dois aqui tem uma divisão. Aí sim você faz jogo de sinal. 6, aí então, beleza. Menos com mais, menos. 6 dividido por 2, 3. Menos 3. Achamos uma das raízes. Beleza, já marca aqui, ó, a raiz, ó. Menos 3. A raiz é que tá em cima do eixo X, tá? Segunda raiz. Menos 2 mais 4. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tem uma dívida de 2. Ganho 4. Pago minha dívida, me sobra 2. Dividido por 2, tá. 2 dividido por 2, tudo positivo, né? 1. Beleza, achamos a outra raiz. 1.
Já achamos as duas raízes. O outro ponto veio de graça, né, gente? Quem que é o ponto que vem de graça? Parâmetro C, menos 3. Menos 3 está em cima de quem, gente? Do eixo Y. Ó, vamos lá no eixo Y. Menos 3. Outro ponto vem de graça. É suficiente? Ainda não é suficiente. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o ponto máximo e o ponto mínimo desse gráfico, né? Porque tá vendo que ele tá torto, ó. Então, o ponto máximo e o ponto mínimo não tá aqui no menos 3. Vamos achar ele, ó. A partir aqui das operações com vértice, né? Quem que é o x do vértice? X do vértice é igual a menos b sobre 2a, né? Quem que é b? B é 2, né? Eu quero menos b. Menos b menos 2. 2 vezes a, quem que é a? É 1. 2 vezes 1, 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Achamos. Y do vértice, quem que é o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Quem que é delta? A gente achou. 16. Menos delta menos 16. Dividido por 4A. Quem que é a? A é 1. 4 vezes 1, 4. Tá? Ó, 4 positivo. Menos com mais, menos. 16 dividido por 4, 4. Achamos quem que é o ponto, né, gente? O vértice, então, ó, é o ponto. Quem que é x? Menos 1. Quem que é y? Menos 4. Sempre nessa ordem, x e y, tá? Vamos lá, então, ó. X é menos 1. X, vamos lá no x. Menos 1, tá? Já desce com ele aqui, ó. Que a gente vai precisar dele lá embaixo. Quem que é o y? Menos 4. Menos 4. Opa, foca. Tá focando. Menos 4. Cruzou. Faz o ponto. Fechou, né, gente? Temos todos os pontos que precisamos. Só traçar a parábola, tá? Traçou a parábola, liga os pontos, ó. Lembrando que nesse ponto a minha ficou meio torta, né? Era pra ficar mais certinha. Peraí, deixa eu apagar, fazer mais bonito. Ó. Lembrando que neste ponto aqui, que a gente calculou, o vértice é o ponto, nesse caso é mínimo, né? Porque a parábola tem inclinação pra cima, tá? Mas ele é o ponto máximo ou mínimo, tá? O vértice sempre vai ser o ponto máximo ou mínimo. Tudo isso eu passei pra vocês, tá, gente? Vocês pegam o caderno aí e estudam também, tá? Ó. Foi, pessoal? Acabou, né? Gente, essa é a correção da prova, tá? Amanhã, a prova substitutiva que eu vou dar é bem parecida com essa, tá? Estudem, tá? Ó. Estudem, façam essa prova. Treinem fazer essa prova no tempo que vocês têm, que vão ser 50 minutos de novo, tá? Coloca aí um timer de 50 minutos. Treina fazer essa prova em 50 minutos, tá? Porque é uma prova parecida no mesmo tempo, tá bom? E essa aqui é a correção. Fechou? É isso aí, galera. Abraço. Tchau, tchau.